Olá, eu sou Kelly Souza, estou aqui para falar com vocês sobre a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Já faz um tempão que eu estou querendo gravar esse vídeo, mas hoje finalmente surgiu uma oportunidade. Bem, eu não falo em nome do professor, não sou habilitada para falar sobre a ferramenta da ressonância harmônica, então aqui eu vou falar apenas sobre o meu relato, a minha experiência, a minha impressão sobre a quarta onda da ressonância. Eu estou finalizando a quarta onda. Queria falar a respeito de alguns aspectos que eu considero hoje como catarses, como transformação ou expurgação de algumas coisas para a entrada de outras. Eu assisti muitos relatos, muitos vídeos de pessoas falando sobre as catarses e muitas delas trazendo de forma, considerando, né, de forma negativas essas catarses, pois esse período, essa fase de transformação, muitas vezes acontecem coisas fora do nosso entendimento. Eu vi muita gente relatar que perdeu o casamento, que perdeu o emprego, que foi para o fundo do poço até, né, que teve depressão, pessoas que relatam situações físicas, né, como crise de ansiedade, vômitos, diarreias nos primeiros dias da ressonância e tudo mais. No meu caso, eu gostaria de falar sobre algumas situações que aconteceram, porque nessa quarta onda foi a primeira vez que eu incluí o pedido de prosperidade no meu relatório, né, nos meus pedidos. Então, eu acredito que eu ainda tenha muitas crenças limitadoras com relação à questão de dinheiro, com relação à questão da prosperidade. Eu estava esperando já que alguma coisa acontecesse. A gente nunca sabe, né, o que está dentro do nosso inconsciente. Então, eu estava esperando, né, para saber o que ia acontecer. Então, aconteceram sim algumas coisas. Uma delas foi hackearam a minha conta do meu esposo e fizeram um Pix que deram um valor de quase 15 mil reais para uma conta desconhecida, né? Nós entramos em contato com o banco, pedimos para suspender a transação por não foi feita por nós. O banco rejeitou, né, esse pedido e estamos numa ação jurídica. Outra coisa que aconteceu, né, que tem relação também com dinheiro, acabaram furtando o nosso sítio, levaram várias coisas do nosso sítio e a gente teve um prejuízo financeiro muito grande. E foi uma coisa que nos deixou muito triste, porque estamos numa fase de investimento, construção de casa, e fizemos vários investimentos lá e foram furtados, tudo num espaço de tempo muito curto, né? Aconteceu isso, eu perdi dinheiro na rua, eu perdi 1.000 reais, gente, na rua. Não sei como foi que isso aconteceu. Eu precisei pegar um Uber e acabei deixando uma pasta com o meu notebook dentro do banco de trás. Eu só consegui dar falta no dia seguinte, porque eu peguei do escritório para casa, cheguei em casa, não tive necessidade de usar esse notebook. No dia seguinte foi que eu dei conta. Quando eu entrei em contato com o motorista disse que eu não tinha deixado nada no fundo do carro, no Uber. Quando eu entrei em contato com o Uber também, até hoje eu não tive nenhuma solução, né, nenhum desfecho desse caso. Então foram coisas que aconteceram num espaço curto de tempo que pode não ter relação nenhuma, mas eu acabei relacionando, né, como catarse dessa questão da prosperidade e a minha relação com o dinheiro e com coisas materiais. Posso estar errada, posso estar equivocada, mas eu fiz essa análise e estou considerando que seja uma fase para que lá na frente, depois dessa limpeza, né, dessa crença com relação ao dinheiro do meu inconsciente, eu consiga obter êxito e sucesso e prosperidade. Então, eu queria falar sobre isso e também sobre o meu filho Miguel. O Miguel ele está terminando a terceira onda e também teve algumas situações com ele que eu posso considerar como, eu não sei se uma regressão, não diria que uma regressão no processo dele de crescimento. Eu vou falar da parte positiva primeiro,
um crescimento gigantesco cognitivo. Miguel está no primeiro ano, né, do Fundamental 1, né, é o equivalente à alfabetização. E hoje ele já lê super bem como um adulto, gosta muito de ler, tem um hábito de ler antes de dormir. Tá com um crescimento aceleradíssimo. Na escola, inclusive, ele faz a tarefa de casa antes dos colegas, porque ele diz que ele termina de fazer a atividade e fica esperando os colegas, então ele aproveita e faz já a tarefa de casa. A professora, quando pede calculadora para fazer alguns cálculos, ele fala para mim: mamãe, eu não precisei usar calculadora porque os cálculos são muito fáceis. Então eu observei um crescimento, né, um desenvolvimento nesse acompanhamento mais acelerado. Dentre os pedidos que eu coloquei para Miguel, eu coloquei o ensino fundamental 1, né, completo, e ele tem demonstrado, sim, interesse em coisas, inclusive que são apresentadas no terceiro, no quarto ano do fundamental, e já está estudando muita coisa, né? Ele tem despertado interesse em estudo de geografia, de questões de história, e a gente tem alimentado aqui em casa e seguido. Acabou que a escola ficou fraca, né? Vamos dizer assim, para o desenvolvimento dele. E isso foi muito bom. Com relação ao inglês também, eu observei um crescimento muito grande, interesse maior do que antes e muito aprendizado. E um aprendizado espontâneo. Hoje Miguel usa expressões e palavras e frases em inglês de forma muito espontânea, sem que seja inserido num contexto de estudo do inglês propriamente dito, de fazer uma tarefa ou coisa do gênero. Eu vi uma facilidade muito grande nessa compreensão e o uso e tradução de palavras e frases de forma muito espontânea. Então, eu posso relacionar isso a uma evolução na ressonância, porque eu coloquei o idioma do inglês para Miguel também. Com relação à questão emocional, é o que eu falei antes de achar que ele deu uma regredida. Eu não sei se seria uma crise que ele está passando, né? O meu esposo até acredita que seja uma crise. Ele está com 7 anos, existe a crise dos 7, né? Então, ele está com algumas dificuldades no que diz respeito à questão de equilíbrio emocional. Então, existe essa dificuldade que foi apresentada na escola e a coordenação conversou com a gente a respeito disso. E também em casa a gente observa algumas situações dele de falta de equilíbrio emocional. Como ele é uma criança de 7 anos, a gente tolera, mas para uma criança de 7 anos ainda não é comum algumas situações de Miguel com relação à questão emocional. Então a gente buscou um acompanhamento com a psicóloga, ele começou esse acompanhamento e depois eu conto para vocês como é que está o desenvolvimento disso. No próximo pedido do Miguel, eu vou colocar, né, esse acompanhamento terapêutico dentro dos pedidos e falar um pouco a respeito disso e trazer como pedido mais ainda o equilíbrio emocional, né, a inteligência emocional. Isso eu já coloco para mim também, gente, porque uma das coisas principais que a gente precisa ter na vida é esse equilíbrio emocional, né? Então, eu quis falar sobre isso porque normalmente eu falo sobre a parte legal só, né, da ressonância harmônica. E eu encaro até isso não de forma negativa, mas de forma positiva. Eu venho sentindo muito os efeitos de muita coisa. Eu vou falar para vocês, vontade gigantesca de estudar. Eu tenho vontade de estudar e eu ouço uma voz, gente. Pode ser loucura da minha cabeça, mas eu ouço uma voz. Assim, pare de assistir filme e vá assistir um vídeo que você aprenda algo. Eu escuto isso. E eu quase que parei de assistir filmes e séries. Eu tenho assistido muito mais documentários e assistido muito mais vídeos relacionados à física quântica, à lei da atração. Coisas que até antes eu achava meio bobagem ficar assistindo, eu tenho assistido mais. Eu procuro pessoas mais sérias, obviamente, e tenho lido muito mais livros. Antes eu tinha o hábito de ler um livro por mês, eu tinha como meta, né? Hoje eu chego a ler 4 livros dentro de um mês. Em uma semana eu devoro um livro. Ontem, inclusive, eu comprei um livro sobre o meu trabalho, né? Eu comprei esse livro ontem, né? Para a questão do meu trabalho.
e eu comecei a ler. Eu tô louca lendo o livro o tempo inteiro. Eu acordei hoje e demorei quase 1 hora na cama ainda lendo esse livro. E eu tenho achado isso muito legal, né? Uma vontade de aprender, uma vontade de avançar, uma vontade de seguir com os meus projetos. Eu sempre tive um projeto de mentoria, né, para empresários e eu consegui colocar ele no papel numa velocidade gigantesca. Já entrei em contato com uma pessoa de marketing para me ajudar no processo e assim tô super animada e as ideias vêm. Eu tenho sentido com relação ao trabalho as ideias fluindo, como se eu tivesse uma abertura para o novo, né? E isso eu tenho relacionado aos meus pedidos também da ressonância. Algumas coisas que eu ficava meio que pensando, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu tenho condições de seguir com esse projeto? Será que isso realmente vai ser bom para mim? Será que vale a pena eu investir meu tempo, meu dinheiro nesse tipo de coisa ou continuar com os processos de consultoria administrativa? E eu observo assim que cada hora que passa vem uma vontade de continuar. Outra coisa gigantesca que tem acontecido comigo é a vontade de ajudar pessoas carentes. Eu tenho me envolvido muito mais nos processos e tenho sentido inquietude. Assim, tá pouco, faça mais, faça mais, faça mais. E agora a gente está perto do Dia das Crianças, né? A gente está encerrando hoje o mês de setembro e eu tô pensando no Dia das Crianças e minha cabeça tá fervilhando do que é que eu posso fazer, de como é que eu posso ajudar, de que comunidade eu posso fazer algum tipo de evento para as crianças. E isso tem sido uma coisa muito latente. Eu sempre tive essa vontade de ajudar e sempre coloquei em prática fazendo doação, visitando algum asilo, visitando uma creche, um orfanato, desenvolvendo alguma ação no período de fim de ano, mas isso tem sido uma coisa que tem acontecido martelando na minha cabeça todos os dias. Faça mais, e quando eu faço, vem a sensação de tá pouco, você não fez o suficiente. E eu estou relacionando isso também aos pedidos de consciência que eu fiz, porque lá no meu primeiro pedido entrou, gente, Jesus Cristo, entrou Mahatma Gandhi, entrou Buda. Então, uma pessoa, como o próprio Hélio Couto diz, uma pessoa que pede uma consciência dessa tem que estar preparada para fazer, não, eu quero a consciência de Jesus Cristo. O que é que eu vou fazer com a consciência de Jesus Cristo? Então, eu preciso colocar em prática, porque senão eu posso entrar naquele efeito Zenão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede e se a gente não faz, não põe em prática a nossa sensação, a nossa vontade, aquele ímpeto que vem, a gente pode ficar estacionado e atrapalhar o processo, né? Influenciar de forma negativa no nosso processo da ressonância harmônica. Há meses atrás, eu posso considerar que as mudanças elas vinham de forma muito sutil. Hoje, eu, sendo muito sincera, eu tenho achado que têm sido muito mais agressivas. Agressivas em que sentido? O que eu estou falando vem na minha mente. Faça, pare, levante, não fique aí parada, faça. Então, como tem vindo isso, eu tenho sentido, e gente não tem, a gente se conhece, né? Eu sei quais foram os meus pedidos e eu não tenho como não relacionar uma coisa com outra. Eu tô trazendo para vocês essa experiência, não sei se alguém já passou, está passando por isso, mas comigo tem acontecido dessa forma. Com o Miguel também tem acontecido algumas coisas do gênero. Ele me dá verdadeiras lições sobre determinadas coisas, lições de sabedoria, dá exemplos e situações relacionadas, obviamente, às situações do dia a dia, que ele faz de uma coisa com outra, de honestidade, de integridade, de ajudar o próximo. Então, ele fala muito sobre isso. Eu coloquei crescimento acelerado para ele nos pedidos, coloquei expansão acelerada da consciência. Então, ele que é uma criança, isso também vem muito mais rápido até do que com a gente. Como o próprio Hélio Couto diz, uma criança, ela é muito mais receptiva que o adulto, porque aquele histórico, aquela bagagem de crenças dela está muito menor do que a nossa.
Então, no caso do Miguel, eu sinto isso e sinto diretamente, assim, quando acontecem as situações, eu posso relacionar de forma direta. Comigo demora um pouquinho, depois é que eu percebo. Como quando eu leio alguns livros que eu coloco, né? Eu coloco alguns livros nos pedidos que eu pretendo ler. Quando eu leio, aquela sensação de, eu já li isso, é óbvio que é isso aqui. Que bobagem. Então, eu sinto, mas eu percebo depois. No caso do Miguel, na hora que as coisas acontecem, eu percebo, olha, isso aí tem a ver com a ressonância, só pode. Então, eu queria passar esse recado para vocês, de finalização da minha quarta onda, sobre o que eu posso considerar que tem acontecido comigo de catarse. Eu não sei o que é que tem pela frente, estou na expectativa, não vou parar. Vou pedir agora a minha quinta onda, né? Então, eu já completei um ano de ressonância. E nesse um ano, foi um aprendizado muito grande. Eu posso dizer que eu evolui muito, né? E houve um crescimento, sim. Se eu disser que eu não cresci, eu estou mentindo. E gostaria que quem tem interesse em fazer, quem nunca fez, quem não está envolvida com isso, entre no site do professor Hélio Couto, eu vou deixar aqui no descritivo, e veja como é que você faz para fazer o seu pedido. Você vai ter que assistir o caminho das palestras, né? E depois desse caminho, você vai receber um e-mail com 12 livros, né? Que é o Manual de Instrução da Ressonância Harmônica e o Mentes Informadas, que é muito importante ler. Eu estou, inclusive, assistindo novamente o caminho das palestras. Eu tenho selecionado alguns títulos, confesso, não fiz como da primeira vez que eu assisti tudo. E eu tenho assistido alguns que eu considero pertinentes e tenho feito redescobertas nessas palestras, inclusive no meu processo. Então está acontecendo isso por causa disso. Está sendo bem interessante. Para quem já é ressonante, quem já assistiu o Caminho das Palestras, para mim a experiência tem sido válida. De assistir novamente tem sido válida agora que eu estou completando um ano. Rever os pedidos também eu acho muito interessante. Eu tenho revisto meus pedidos desde a primeira onda, porque eu estou elaborando agora o meu pedido da quinta onda, então eu estou fazendo uma retrospectiva de tudo, um apanhado do que eu acho que já vem acontecendo para que seja reforçado, do que eu acho né, que não aconteceu ainda, para também reforçar. Então, é isso. Eu estou aqui para agradecer ao professor Hélio Couto, porque eu não me arrependo, sou muito feliz de ter iniciado esse processo. As catarses acontecem, muita gente sente dores e tudo mais, mas depois da tempestade sempre vem a bonança. Esse é o meu relato, eu espero que vocês gostem e quero agradecer a todos os relatos que eu já assisti, porque me ajudaram muito na minha tomada de decisão. Então, eu espero ter ajudado alguém também na sua tomada de decisão. Então, se você gostou, curta meu vídeo e espero a próxima. Até mais!